Nós vamos continuar a nossa disciplina, tópicos de teologia sistemática. Vamos agora para a nossa aula 4. Nós estamos falando sobre a ressurreição de Cristo. Na aula anterior, nós falamos como os profetas falaram sobre a ressurreição. Mostramos também o quê? Como essas profecias são citadas por Jesus Cristo, por Pedro, por Paulo, citado em Hebreus, no Novo Testamento. E eu não mostrei todos os textos indicados, porque não havia tempo, mas os textos vocês têm que podem conferir. Eu quero continuar falando sobre a ressurreição de Cristo, mostrando que ela foi predita pelo próprio Jesus. Vimos que foi predita no Antigo Testamento, pelos profetas. Agora, predita pelo próprio Jesus. Jesus Cristo, ele tinha perfeita consciência da sua missão. Esta consciência também envolvia a sua ressurreição. A consciência de Cristo não era apenas quanto ao ministério de servo sofredor, mas também quanto à vitória, à concretização de sua missão terrena, culminando com a sua ressurreição e ascensão. Ele anunciou como fato que se sucederia à sua morte, a qual também era evidentemente certa. Cristo não tinha ilusões quanto a isso. Curiosamente, os seus discípulos pareciam entender parte do que ele dizia. Eles não entendiam completamente a sua mensagem. Havia um certo otimismo em alguns momentos que descaracterizava, então, a missão de Cristo, porque eles não compreendiam aquele momento, o servo sofredor. Eles olhavam em alguns momentos, não era todo o tempo, como sendo aquele que viria para implantar o reino de forma vitoriosa e final. Mas o meu ponto é que Jesus Cristo ensinava. Ele sempre falava da sua morte e ressurreição. Ele não estava escondendo este ponto, ou não era algo desconhecido dele. Então, o que parece que os judeus, ou melhor dizendo, os discípulos entendiam parcialmente, era o sofrimento e a morte, algum tipo de dificuldade, de rejeição. Agora, a ressurreição e a glória, eles não alcançavam isso. Vejamos alguns exemplos. Depois da resposta de Pedro, identificando a Jesus como Cristo, relata Mateus. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Observem o momento em que Pedro identifica que ele era o Filho do Deus vivo. Jesus Cristo aceita essa identificação, mas diz logo em seguida, para que não ficasse caracterizado de forma errada a ideia do Messias, ele logo diz que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse na mão dos escribas ou na mão dos sacerdotes, dos anciãos, e fosse morto e ressuscitado no terceiro dia. Em outra ocasião, reunidos eles na Galileia, disse-lhes Jesus: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Observe, é cabível a tristeza, mas parece que a compreensão termina com a morte. O que vem depois eles não entendem, não dão atenção, não conseguem compreender. Vamos a outro texto, Mateus 20. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12 e em caminho lhes disse: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressurgirá. Peguemos agora Marcos 9, 9 e 10 e também comparemos com Mateus 26. Ao descerem do monte, ordenou-lhes Jesus
que não divulgassem as coisas que tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros: que seria um ressuscitar dentre os mortos? Eu sei que agora você, olhando 2000 anos depois isto, com a compreensão bíblica do Novo Testamento completo, escrito, então você pode olhar e falar, mas que coisa imatura, infantil. Então temos que dar um desconto a isso. Mas o que eu quero mostrar é que o Senhor Jesus Cristo falava sobre isso com muita clareza. O Senhor ressuscitado, no caminho de Emaús, ele diz àqueles discípulos desanimados, ele retoma a sua mensagem. Está dizendo, olha, isso aconteceu, não aconteceu? Mas eu já havia dito que aconteceria. Voltemos lá, Lucas. Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Reparem, começando por Moisés, discorrendo pelos profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Se eles não entendiam o Velho Testamento, poderiam ter entendido o Cristo falando. Se eles não entendiam Jesus Cristo falando, eles tinham o Velho Testamento. Ou seja, havia uma consonância de mensagem. Havia um ponto para onde essa mensagem convergia, mas eles não conseguiram entender. O segundo tópico que eu analiso é a ressurreição de Cristo como um fato incontestável. A primeira tentativa de se negar a ressurreição de Cristo foi feita pelos próprios sacerdotes judeus. Justamente aqueles que deveriam se arrepender de seus erros, aqueles que tiveram diante de si as evidências concretas e claras da ressurreição, eles tentam ocultar esta verdade mediante o suborno. Entretanto, eles nada podiam fazer contra a realidade do Senhor Jesus ressurreto. Aqui nós não vamos nos ocupar com as tentativas dos incrédulos em negar o fato da ressurreição. Para nós, basta o que a Escritura nos diz. Todavia, nós vamos apresentar alguns elementos bíblicos que manifestam com clareza a realidade da ressurreição de Cristo. A primeira evidência que temos é o túmulo vazio. Mateus registra que um anjo do Senhor removeu a pedra de cerca de 2 toneladas, que fechara o sepulcro de Jesus. Certamente, isso não foi feito para que Jesus Cristo pudesse sair, visto que a matéria não serviria de empecilho para o corpo glorificado do Senhor ressurreto. E eu indico como referência João 20, 19 e 26, porque após a morte de Cristo, os discípulos estão reunidos, as portas trancadas, e o Senhor se coloca no meio deles. Ou seja, não havia impedimentos materiais para o corpo glorificado do Senhor. Todavia, isto foi feito, a ideia da remoção do túmulo, da pedra do túmulo, isso foi feito, segundo o que me parece, a fim de que, primeiramente, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, pudessem constatar com os seus próprios olhos o túmulo vazio e, posteriormente, também o fizessem João e Pedro. Se o túmulo permanecesse fechado, o que se deduziria de maneira muito lógica era que o corpo dele estaria ali. Então, o túmulo continuou vazio como evidência concreta da ausência do corpo de Jesus. Contudo, o túmulo vazio ele pode ser explicado de 3 formas. Primeira forma, os discípulos de Jesus levaram o corpo. Bom, é uma forma de explicar. Segundo, os inimigos de Jesus levaram o corpo. Ou ele realmente ressuscitou. Amigos levaram o corpo, os inimigos levaram o corpo,
ou ele ressuscitou, porque a prova ali estava, o túmulo estava vazio. Analisemos rapidamente as possibilidades. Quanto à primeira possibilidade dos discípulos terem levado o corpo, isso de fato não aconteceu, porque eles ficaram desanimados, desesperados com a morte de Jesus Cristo. Eles não esperavam ressurreição alguma. A postura dos discípulos reunidos, tristes, Pedro vai pescar, inclusive, voltar à sua rotina, está desolado. Eles estão às portas trancadas em outros momentos. Os discípulos, no caminho de Emaús, voltam para as suas casas frustrados. Então, eles não esperavam isso. E mesmo que eles tentassem raptar o corpo de Jesus, isso seria impossível. Isso que havia uma escolta de sobreaviso guardando o túmulo. Tinha soldados ali prontos para isso, porque havia esse boato que poderia de fato acontecer isso. As pessoas amigas, os crentes em Cristo poderiam tentar raptar o seu corpo para provar aquilo que ele havia dito. Bom, essa é a primeira parte do argumento. Agora, quanto à segunda questão, os inimigos roubaram o corpo. O mesmo é válido para essa possibilidade dos inimigos. E também, para que os inimigos iam roubar o corpo de Cristo? Para dar uma pista errada aos crédulos? Ora, se os inimigos roubam o corpo de Cristo, por exemplo, para fortalecer uma ilusão, eu fortaleço uma ilusão deles, não há ressurreição, coisa nenhuma, e quando eles começarem a falar como fosse real esta ilusão, eles mostrariam o corpo. Pronto. Seria uma fé que cairia na esparrela. Bastaria eles apresentarem o corpo de Cristo como uma evidência irrefutável, silenciando definitivamente a pregação apostólica e pondo fim à Igreja de Cristo. Entretanto, eles silenciaram. Tentaram pela força fazê-los calar, visto que não tinham como argumentar contra a evidência do túmulo vazio. Jesus Cristo realmente ressuscitou. Uma outra evidência é aparições de Jesus. As aparições se constituem numa evidência concreta da sua ressurreição. O Senhor ressurreto apareceu durante 40 dias, vejam Atos 1:3, a várias pessoas, em cerca de 13 ocasiões diferentes, dando prova evidente de sua ressurreição. Ele não apareceu para uma pessoa aqui, ou para um grupo aqui simplesmente, ou para uma pessoa aqui, outra ali, durante um dia ou 2 dias. Em 40 dias, em torno de 13 aparições, em momentos diferentes, homens, mulheres, alguém sozinho, alguém acompanhado, um grupo reunido. Paulo faz um sumário das aparições de Jesus ressurreto em 1 Coríntios. Outro aspecto, a transformação dos discípulos. Apesar de sua, a priori, autoconfiança ingênua, os discípulos, diante da prisão de Jesus, fogem, deixando em mãos de seus algozes. O que eu estou chamando de autoconfiança ingênua é que eles diziam que não abandonariam Jesus Cristo. Pedro diz que mesmo que os outros o abandonassem, ele não faria isso, ele se coloca no nível acima, com uma fé mais vibrante, mais forte, mais perseverante. Eu estou chamando isso de autoconfiança ingênua. Mas o fato é que eles deixaram o Senhor nas mãos de seus algozes. Após a sua crucificação, como eu já fiz menção, eles estão atemorizados, às portas fechadas. Agora, após a confirmação da ressurreição de Cristo, Pedro, que antes negou a Cristo 3 vezes, juntamente com João, dá um testemunho corajoso diante das autoridades judaicas, sabendo que esse testemunho poderia conduzi-lo ao mesmo fim, a prisão e a morte. Esta transformação só pode ser explicada pela certeza da presença confortadora do Cristo vivo entre eles. Ou seja,
eles foram persuadidos, de fato, de que Cristo ressuscitou. Os apóstolos jamais extrairiam esta coragem de uma mentira por eles inventada. Essa ousadia era fruto do Espírito de Cristo que neles habitava. O apóstolo Paulo, ele diz, no texto que eu estou indicando, 2 Timóteo 1,7, que o Senhor não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de ousadia, de coragem. Então é por esse espírito que eles anunciavam. Um quarto aspecto ligado a este que eu falei era a pregação apostólica. A certeza e o significado da ressurreição de Cristo estavam tão nítidos na mente e nos corações dos discípulos que em todos os seus sermões tinham como clímax histórico a ressurreição. A mensagem apostólica apontava para a vitória de Deus sobre a morte, sobre o pecado, por meio da ressurreição de Cristo. A pregação apostólica se baseava nas palavras e nos atos salvadores de Deus na história, e a ressurreição como um fato histórico incontestável. E aí eu indico diversos textos em Atos que têm pregações ou início de pregação, quando Paulo, no caso em Atenas, ele é interrompido, e sempre como a ressurreição está presente. Como temos enfatizado, Paulo em Atenas pregava a Jesus e a ressurreição. A ressurreição era a tônica de toda a mensagem apostólica. Sem a ressurreição de Cristo, não haveria pregação, nem fé, nem esperança. No livro de Atos, não encontramos nenhum sermão em que a ressurreição não fizesse parte de sua proclamação, de seu ensino. Mesmo que muitos estudiosos céticos não creiam na ressurreição de Cristo, eles têm de admitir, os discípulos criam e a proclamavam. Ou seja, pessoas podem estudar o Novo Testamento e falar, olha, eu não creio nisso. Tá, muito bem, você pode não crer. Eu não vou discutir dentro desse argumento as evidências, mas este ponto não dá para negar. Os discípulos criam. Eles estavam perfeitamente persuadidos desta realidade. Outro elemento favorável, ou que aponta na direção da ressurreição de Cristo, é a conversão de muitíssimos sacerdotes. Humanamente falando, os sacerdotes judeus, para aceitarem a pregação de Jesus como Cristo, precisavam estar certos da realidade da ressurreição, já que tudo parecia ser oposto. Eles foram formados dentro de uma visão diferente. A visão que se cristalizava, embora não fosse a única, era de um Messias vencedor, guerreiro, rei, que expulsaria os invasores. Agora, eles crerem na ressurreição de Cristo, e há um outro elemento que eu coloco nos slides. O boato forjado pelos principais sacerdotes de que os discípulos de Jesus roubaram o seu corpo favorecia, obviamente, a compreensão que eles receberam. E é claro que nem todos os sacerdotes sabiam disso, no sentido de sabiam que foi feito um projeto para essa acusação. Isso deve ter ficado ali na alta cúpula. Então, os sacerdotes todos não tinham ciência disso, ouviram apenas, olha, o que se tem dito por aí é que o corpo foi roubado. Então, percebam, um homem tem uma formação clássica e uma percepção totalmente diferente do Messias. Agora, para agravar a situação, ele é condenado, é morto. E alguns falam que ele ressuscitou, mas o boato que corre entre eles é que o corpo de Cristo foi roubado. Para esses homens se converterem, humanamente falando, era preciso que eles estivessem muito convencidos disso. E o Novo Testamento fala de muitíssimos sacerdotes. Não são alguns, não são poucos, nem são muitos, são muitíssimos.
Mas o fato é que o Deus que age mediante a verdade agiu em suas mentes, agiu em seus corações por meio da realidade da ressurreição histórica de Cristo. O Senhor Jesus Cristo, ele não faz com que nós tenhamos os nossos olhos fechados. Do contrário, ele abre os nossos olhos para que possamos enxergar as evidências que estão diante de nós e que nós não percebemos. Dentro dessa mesma linha, um outro elemento que aponta para a ressurreição de Cristo é a conversão de Saulo. Saulo teve a sua transformação espiritual pelo confronto com o Cristo ressurreto. Atos 9 é a primeira narrativa. Essa narrativa depois ela é repetida com alguns detalhes diferentes em Atos 22 e em Atos 26. Saulo, o perseguidor, agora é Paulo perseguido, disposto a dar a sua vida, como de fato deu, por amor ao Cristo vivo. Paulo transforma-se num pregador efetivo do Cristo ressurreto, o qual lhe aparecera no caminho de Damasco e era uma realidade viva em sua existência. 20 anos depois do seu encontro com o Senhor vivo, Paulo se inclui entre aqueles que viram o Senhor ressurreto. E é significativo que o encontro de Paulo com o Senhor, o antigo Saulo, é que isso se deu ele perseguindo a igreja, ele no caminho de Damasco para perseguir a igreja, levando terror aos cristãos, o que ele já fizera em Jerusalém. Mas Paulo mais tarde diz, e afinal, depois de todos, né, ele faz um resumo das aparições de Cristo, ele diz, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Como por um nascido fora de tempo. Observe, então, a conversão de Saulo é um elemento fundamental para isso, para apontar, indicar a ressurreição de Cristo. Um outro argumento que aponta para a ressurreição de Cristo é a observância do domingo. É fato que no Novo Testamento nós não encontramos nenhuma ordem ou mesmo ensinamento para a igreja se reunir no domingo. Se isto é assim, por que então a igreja substituiu o sábado, tão consolidado na lei judaica, na lei e prática judaica, como a igreja substituiu o sábado pelo domingo? A resposta para esta pergunta encontra-se nas páginas do Novo Testamento e também na história da igreja nos séculos posteriores. O Novo Testamento nos mostra que a ressurreição de Cristo deu-se no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, e que algumas de suas aparições deram-se também no domingo. Em Marcos 16:2 lemos, e muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. Em João, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Novamente, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, Pai seja convosco. Outra vez, passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse, Pai seja convosco. Observem sempre a relação de primeiro dia da semana. O sábado está relacionado ao evento histórico da libertação do povo no Egito. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa
e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Isso estava, então, estabelecido fortemente por Deus. Com muita veemência, Deus estabelece o sábado e recrimina o povo ao longo da história do Antigo Testamento quando quebrava o sábado. E este era um dos sintomas evidentes da sua apostasia espiritual. Mas os judeus, ou a igreja, melhor dizendo, constituída por muitos judeus, começa agora a se reunir no domingo, embora não haja, como eu disse, uma ordem expressa a respeito disso. Então, além, obviamente, da lembrança desse fato histórico, o sábado assume um caráter de gratidão a Deus por sua libertação e por sua preservação. Portanto, é um convite irrestrito a meditarmos na bondade e misericórdia de Deus para com o seu povo. Então, guardar o sábado significa preservar a aliança, pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua nas suas gerações. No Novo Testamento, a associação do dia de descanso com a ressurreição de Cristo foi mais do que natural, visto que é em Cristo que encontramos a verdadeira liberdade e o padrão que assinala antecipadamente a perfeição da obra recriadora. Na ressurreição, diz o Robertson, Deus trouxe ao cumprimento final seu programa criativo redentivo. A criação original produziu o mundo, mas a criação-ressurreição trouxe o mundo à sua destinada perfeição. Então, deve ser mencionado que mesmo as igrejas, estando sempre com um grande número de judeus, como eu já mencionei, em Atos e nas epístolas, nós não encontramos nenhuma discussão ou mesmo menção de problemas relacionados à substituição gradual do sábado pelo domingo. Isso foi algo muito natural na igreja. Paulo se dirigia nos sábados à sinagoga, porque assim a sinagoga mantinha e se reunia, mas as reuniões da igreja, quando Paulo instrui para que levantassem uma oferta para os pobres, ele diz, olha, no primeiro dia da semana, quando vocês se reúnem, separem isso, separem uma parte assim. Então, algo que aconteceu sem conflitos, sem problemas, sem debate sobre isso. Então, o único motivo que nos parece plausível para esta mudança é a certeza de que Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana, passando aos poucos os cristãos a se reunirem em casas no primeiro dia da semana, já que ainda não havia templo cristão. Mais tarde, já no final do primeiro século, João, narrando a visão que teve do Senhor, diz que a recebeu no dia do Senhor, provavelmente se referindo ao dia que a igreja reservara para o culto cristão. Repare que isso não são aparições, não são reuniões, não são eventos fortuitos. Há uma conexão óbvia entre eles. Outro documento que atesta a antiguidade da guarda do domingo por parte da igreja cristã é o Didaquê, um documento escrito em cerca de 120 da era cristã. É um texto anônimo, o qual usa a mesma linguagem de João, se referindo ao domingo como o dia do Senhor. Assim, aludindo à reunião da igreja, diz, reunindo-vos no dia do Senhor, parti o pão e dai graças. Do mesmo modo, há um outro documento escrito por Justino, cerca do ano 150, no qual temos a mais completa descrição do culto da igreja primitiva. E nós encontramos esta mesma referência. No dia que se chama do sol, celebra-se uma reunião de todos os que moram nas cidades ou nos campos. E aí se lê, enquanto o tempo permite, a memória dos apóstolos, os 4 evangelhos, ou os escritos dos profetas. Então,
quando Justino vai justificar essa reunião, ele fala: celebramos essa reunião geral no dia do sol, porque foi o primeiro dia em que Deus, transformando as trevas e a matéria, fez o mundo, e também o dia em que Jesus Cristo, nosso Salvador, ressuscitou dos mortos. Eu considero esses argumentos suficientes, dentro do tempo que temos. Há argumentos mais no texto que vocês podem ler e estudar e agradecer a Deus pela ressurreição de Cristo, que é obra do Pai, do próprio Filho e do Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos. Amém.